Sétimo ano, tudo bom com vocês? Eu sou Samantha, professora de ciências, e agora nós vamos fazer a nossa correção, ok? Espero que todos tenham feito todas aquelas atividades, que tudo tenha sido muito fácil e agora a gente vai corrigi-las, tá bom? Então abram aí seu material, fiquem atentos. Se precisar de ajuda, é só entrar em contato comigo no meu Instagram, ok? Simbora! Bom, classificação dos mamíferos, lembra? Foi assim que a gente começou a nossa aula, né? Então, quais são as classificações? Quais são as características? A presença de pelos, glândulas mamárias, tá certo? Eles são vertebrados, tem até aqui em cima na aula, né? Animais vertebrados. Eles são vivíparos, tá? A gente vai ver isso na semana que vem bem direitinho. Mas você, com certeza, se você está acompanhando bem as nossas aulas, você já sabe bem a diferença de ovíparos, vivíparos e vivavíparos. Sei lá. Você deve saber até mais do que eu, com certeza. Então, vejam só. Na semana que vem vai falar sobre o sistema de reprodução, a gente vai rever. Quem não viu vai rever e quem já se ligou nas aulas passadas, eu expliquei, já marcou corretinho essa aí, tá bom? Então, vamos embora. Sexta questão. Considerando que os sentidos são usados para o animal se relacionar com o meio em que vive, por que alguns são mais apurados que outros nas diversas espécies animais? Converse com seus colegas e professor. A gente falou sobre isso na aula, mas assim, essa resposta varia muito, desde que você consiga expressar o cerne da questão, tá? Então, as necessidades variam de acordo com as necessidades de cada espécie, ou as necessidades variam de acordo com o ambiente em que se vive, ou as necessidades variam de acordo com a necessidade de sobrevivência ou de sobrevivência, né, de cair fora aí de um predador, tá bom? Então, assim, tem essas nuances aí a resposta. Deixei essa aqui, mas se você construiu outra que tem esse lance aí, né, de que a necessidade varia conforme o ambiente, a necessidade, tanto de se proteger quanto de se alimentar, tá certo. Sétimo, o ser humano, como se locomove? De acordo com seus conhecimentos, como é chamado esse tipo de locomoção? Eu falei isso na aula, o ser humano é bípede. Por quê? Porque ele utiliza seus membros inferiores, ou seja, suas pernas, para a locomoção. Sétimo, na ilustração abaixo, podemos notar duas características importantes dos mamíferos. Quais? Então, aí tem duas grandes características. Pelos, né, a presença de pelos e a presença de glândulas mamárias, ok? A presença de pelos e glândulas mamárias. Gente, eu já tive um poodle assim, mas o meu era machinho, tá? Eu tive um poodle assim, que pena, ele faleceu já faz um tempo, mas ele foi maravilhoso. Ele passou 7 anos comigo, mas ele teve um probleminha de saúde e morreu. O nome dele era Miquerinos, coisa mais, fofa da minha vida. Oitavo, embora alguns animais tenham características em comum, cada grupo tem peculiaridades próprias. Por exemplo, sua forma de alimentação se modifica com o passar do tempo e nem todos ingerem os mesmos tipos de alimento. Pensando nisso, complete a tabela abaixo. E aí a gente tem os tipos de carnívoros, tá? Os tipos de carnívoros são os carnívoros, os piscívoros, os insetívoros e os necrofágicos. Eu vou aumentar agora para você ver se você escreveu tudo certinho. Ó, a gente tem os carnívoros, carne, né? Os piscívoros, peixes, insetívoros, insetos e necrófagos, comem cadáveres, né? Animais mortos, tá bom? Aí ele pede para você completar com tipos de herbívoros. Então eu tenho os herbívoros, como em plantas em geral, granívoros, como em grãos e sementes, frutívoros, que comem frutos, e roedores, que comem frutos secos e sementes. Vou aumentar aqui para você ver bem direitinho. Herbívoros, granívoros, frutívoros e roedores. Ok?
Aí no final ele fala dos onívoros. Aí eu vou aumentar também pra você ver. Eita, botei a mão bem em cima, ó, desculpa. Eu tenho que usar só essa aqui. Essa aqui não, porque fica bem na frente da câmera. Desculpa aí, tá? Aí, ó, tem os onívoros. Animais que se alimentam de animais e plantas. Nós, seres humanos, né? Em linhas gerais, né? Porque a gente sabe que tem uma galera aí que não come bicho e tal. Ok. Simbora. Temos um gráfico que relaciona a temperatura do ambiente com a temperatura do corpo de dois animais, o rato e o lagarto. Na sua opinião, qual deles é endotérmico e qual deles é ectotérmico? Relacione sua resposta com o gráfico. Aí tá aqui o gráfico e aqui tá a resposta, ó. O rato é endotérmico e a lagartixa, né? Que aqui ele fala em quê? Lagarto. Tanto faz. Tanto faz porque ambos têm a mesma característica, tá? Já a lagartixa é exotérmico. O endotérmico mantém sua temperatura independentemente da temperatura do ambiente. E o exotérmico varia sua temperatura de acordo com a temperatura do ambiente. Isso é uma coisa muito clara que a gente já vem falando já desde lá de trás. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para você escrever bem direitinho. Então, dá um pausa. Ótimo. Se achou a coisa ruim, né? Escuta que eu vou ler bem direitinho, bem devagarzinho de novo. Porque aí, né, tem alguns equipamentos, celular, computador, que não tem uma... O negócio já não tá bom aqui. Aí o equipamento também não tá bom, aí pronto, né? Fica bem ruim. Mas aí eu vou ler e você escreve bem direitinho. O rato é endotérmico e a lagartixa é exotérmico. O endotérmico mantém sua temperatura independentemente da temperatura do ambiente. E o exotérmico varia sua temperatura de acordo com a temperatura do ambiente. Olha como tia é maravilhosa, né? Tu vai dando pausa, vai escrevendo, solta, pai. Ok, simbora. 10º. Explique como os mamíferos mantêm a temperatura corporal constante. Então, como eles mantêm? Através da alimentação. Eles vão se alimentando, essa alimentação fornece energia para manter o corpo deles bem quentinho. Então, ó, só precisa colocar isso. Explique como os mamíferos mantêm a temperatura corporal constante, e aí você escreve. Os mamíferos mantêm a temperatura corporal constante por meio da alimentação que fornece energia para o corpo. Não adianta aqui eu aumentar, porque aí você só vai ver uma parte, ó. Uma parte e outra parte. Ok. Ótimo. Gente, beijos pra vocês. Até semana que vem, meus amores. Tchau.